A paz do Senhor, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E aqui na aula de hoje nós vamos aprender sobre a prova da lã que Gideão fez com o Senhor. Então nós vamos começar aqui montando a lã. Fiz, olha, tipo uma nuvenzinha, né? Mas não é uma nuvenzinha, é um bolinho de lã. Então eu fiz aqui de branquinho. Estou dando uma leve esfumada de cinza para dar um efeitozinho, um destaque aqui, olha. E eu fiz a lã branquinha, tipo algodão, né? Porque na minha cabeça, naquele tempo, a lã era feita de ovelha, né? Com o pelo da ovelha. Então eu fiz branquinho aqui a lã para representar melhor para vocês. Então eu vou esfumando tudo bonitinho com o giz pastel cinza, olha, fiz umas voltinhas e ficou assim. Agora nós vamos fazer as gotinhas de água, porque uma das provas é que a lã fique úmida, né? Então que ela saia a água dela. Então estou pegando aqui uma fita de cetim, uma fitinha, vou cortar 3 pedaços iguais. Aí você escolhe se você quer mais comprido ou se você quer mais curtinho. E eu vou cortar essas tiras de fita de cetim aqui na nossa lã, olha só. Vou colar os 3 tirinhas. E aqui, depois nessas 3 tirinhas, nós vamos colar as gotinhas de água. Eu fiz 6 gotinhas de água. E aí você também pode fazer quantas da sua preferência, mas eu fiz 6 gotinhas e vou colando aqui pela nossa tirinha, olha. Colei aqui então as 6 gotinhas, olha, e ficou assim. E para dar um acabamento melhor nessas gotinhas, nós vamos fazer o fundo delas. Vou utilizar o mesmo tom de azul para fazer o fundo, olha. Vou passar cola na gotinha e vou colar no retalho de EVA. E depois a gente corta bem certinho, bem lindo na gotinha. E assim você vai fazendo com todas as gotinhas, colando elas nos retalhos de EVA. Então, agora, olha, que nós colamos, então nós vamos cortar, eu estou cortando, deixando uma pequena bordinha, olha, para fazer o efeito ali de sombra no fundo das gotinhas. E vou cortar tudo bem bonitinho, ela vai ficar com um acabamento bem legal e também mais resistente, olha. Ficou assim as gotinhas quando for para falar da lã que estava molhada. Agora, nós vamos colar essa lã aqui no EVA cinza, mas nós vamos deixar a abertura embaixo, porque nós vamos guardar as gotinhas dentro dela. Então, nós vamos passar a cola em volta, tudo bonitinho, e vamos deixar a abertura embaixo. Porque depois, aí sim nós vamos, quando for contar a história, aí sim que você vai retirar
a água de dentro dessa lã aqui. Eu colei aqui, ó, mas não era para ter colado. Por isso eu tirei. E agora eu vou cortar em volta, deixando uma pequena bordinha no cinza para fazer esse efeito de sombra no nosso forro. E aí você vai cortando bem bonitinho em volta de toda a nossa lã aqui. Lembrando que a parte de baixo vai ficar sem colar, tá bom? Vai ficar sem colar, porque nós vamos guardar a água dentro da nossa lã. Então agora aqui que já colamos, olha, você vai guardar todas as gotinhas de água aqui dentro, porque você só vai tirar quando for falar a parte em que a lã ficou úmida. Então elas vão ficar guardadinhas ali dentro, e para fechar e para elas não caírem, nós vamos colocar um velcro aqui por dentro da nossa lã. Estou utilizando um velcro branco. Vou colando o velcro aqui com a cola quente para ficar fechadinho como uma bolsinha. Aí você posiciona bem certinho as duas partes do velcro, olha, para que a bolsinha aqui feche bem certinho. E agora eu vou cortar uns círculozinhos branco só para fazer um acabamento aonde foi colocado a fita de cetim, para que a fita de cetim fique mais presa ali na nossa nuvem e faça um acabamento melhor. Então eu vou passar cola aqui e vou colar ali por dentro aonde foi colado a fita de cetim para dar um acabamento melhor. Devemos sempre ter cuidado com o acabamento, procurar fazer tudo bem feitinho com um excelente acabamento. E agora, para dar um charme a mais nessa nossa lã, nós vamos usar algodão aqui, ó, para representar, né? Então nós vamos pegar o algodão e vamos então colar esse algodão por toda a nossa lã aqui. Então eu estou utilizando a cola quente. Você vai passando a cola quente aos poucos, vai espalhando o algodão, olha, e colando por volta de toda a nossa lã aqui. Então, vocês podem fazer isso, olha, que vai dar um charme a mais, vai ficar muito lindo a lãzinha de vocês aqui, tá bom? E aí você vai colando por toda a lã, esse algodão aqui. E assim vamos seguindo, e você vai colar algodão em tudo, olha. E quando abre aqui a bolsinha, as gotinhas de água saem então para fora.
E aí você guarda bonitinho, porque nós vamos usar a mesma lã para as duas provas. Então agora aqui nós vamos fazer duas terras. Olha só. E aí nós vamos fazer essa terra, fiz ela no EVA marrom, estou esfumando com o giz pastel preto, para dar um acabamento melhor e ficar mais bonito. Então eu fiz esses risquinhos aqui com o giz pastel preto, e aí fiz os risquinhos e então eu vou esfumando aqui. Você escolhe um lado e esfuma tudo para um lado só, né? Porque aí depois nós vamos fazer os efeitos de luz e de sombra. Então vamos lá. Agora que já esfumamos com o giz pastel preto, nós vamos passar então o giz pastel branco para o lado de cima do nosso risco, olha, fazendo assim o efeito de luz e de sombra. Então você vai fazer esse efeito aqui que vai ficar muito legal. Agora, então, nós vamos esfumar aqui a água, olha, porque uma das terras nós vamos fazer essa poçazinha aqui de água para dizer que foi a lã em que a lã estava seca e a terra em volta estava molhada. Então, por isso nós vamos fazer essa água para representar essa parte. Estou fazendo umas ondinhas aqui para ficar mais bonitinho e vou esfumar com o giz pastel azul. O mesmo efeito que nós fizemos na terra, agora nós vamos fazer na água, só que agora esfumando com o giz pastel azul e fazendo a luz com o giz pastel branco.
Então, agora nós vamos colar esta água, olha, na terra, aqui. Vamos encaixar bonitinho e vamos colar, então, com a cola instantânea ou a cola quente, de acordo com a sua preferência. Cola bem coladinho todos os cantinhos para ficar bem bonita a sua peça. Agora que já está tudo coladinho, nós vamos colar então no fundo preto. Então, nós vamos colar as duas terrinhas no fundo preto. Você vai colar, vai cortar, deixando uma pequena borda também. Colamos e cortamos e ficou assim, olha, as duas terras, uma seca e uma molhada. E nós vamos encaixar a lã aqui, olha só. E vamos utilizar o velcro e eu vou colar aqui na água o lado do velcro áspero. Vou colar aqui o velcro, olha. Porque nós vamos utilizar a mesma lã para as duas terras e, de acordo com o que formos contando a história, você vai colocando ela. Então, colei aqui bem coladinho o velcro, bem apertado. Vamos colar na outra também, na outra terrinha. E é uma terra seca e uma terra molhada. Assim, olha. Vou pegar então agora aqui a minha lã, olha, e vou colar também um velcro aqui atrás dela. E aí nela eu vou colocar o lado fofinho do velcro, né? O lado mais macio. Passei bastante cola, vou firmar bem. Lembrando que a cola quente ela precisa estar bem quente mesmo para firmar bem, porque senão, se ela tiver meia fria, ela seca e sai o velcro inteirinho. Então, a cola bem quente para fixar bem. Agora, então, colamos o velcro. Olha só como ficou. Essa terra aqui é a terra molhada, que aonde a prova que ele fez com Deus era que a lã ficasse sequinha e a terra ficasse molhada. Então, você vai mostrar a lã assim sequinha e a terra molhada em volta. Aí, você vai tirar essa lã daqui e a outra prova que ele fez com Deus era que a terra estava seca e a lã estava molhada. Então, nesta hora, você vai abrir o envelope e vai tirar as gotinhas de água aqui de dentro, representando que a lã estava molhada, viu? E assim ficou as duas provas
que Gideão fez com Deus. E depois você guarda certinho de novo as gotinhas de água, olha, guarda dentro da bolsinha e vai dar tudo certo. Por isso vai dar de você usar a mesma bolsinha para essas duas partes, olha, tudo guardadinho. Primeiro você mostra a lã molhada, a lã seca, depois a lã molhada e vai dar tudo certo. E ficou assim esta parte. Agora, nós vamos utilizar a tinta PVA branca para fazer os acabamentos do nosso visual, né? Você bate a tinta assim, ó, para dar uma chacoalhada nela, uma misturada, se ela estiver um pouquinho dura. E então nós vamos fazer os pontinhos de luz pelo nosso recurso. Você pode fazer no local da sua preferência. Eu sempre deixo vocês bem livres quanto a isso. Eu ensinei aqui a técnica, mas cada um tem o seu gostinho pessoal, o seu toque pessoal, pode alterar alguma cor, alguma coisa, e isso deixa seu recurso ainda mais lindo com a sua identidade. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Um grande beijo e até a próxima aula.